Olá, meus amados, mais uma vez a voz do conselho chegando em sua presença, grande líder, mulher abençoada, homem abençoado, família pastoral. Desde que conseguimos este espaço aqui na TV, temos sido muito abençoados, temos expandido o reino de Deus, temos podido chegar aí na sua cidade, na sua igreja, no seu local de trabalho. Então, mais do que nunca, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Se você ligou agora é porque tem um propósito de Deus aí definido. Ainda mais que hoje eu vou falar sobre o poder das palavras para crianças e para adultos. Estes livros você os encontra em todas as livrarias evangélicas, encontra aqui também na editora Getsemane, e encontra durante as reuniões do Conselho de Pastores, que acontece uma vez por mês. O Conselho de Pastores se reúne na última terça-feira de cada mês. E é uma oportunidade muito linda para darmos posse para os conselhos das cidades do estado de Minas Gerais e também para uma atualização de dados, para também crescimento. Temos sempre uma palestra abençoada, sempre às 8h30 da manhã, começamos com um café, depois um louvor de 30 minutos e já entramos com a palavra de Deus para os corações. E a nossa próxima reunião a de abril vai ser no dia 24, dia 25, separe aí. A de março, ela será no dia 28, então no dia 28 de março, já separem sua agenda, e no dia 25 de abril. Lembrando que nós temos Segredos do Coração em abril. Poxa, que legal, olha aí. Vamos ter a presença do pastor Piragini, vamos ter lá de Curitiba, vamos ter a Tânia Tereza, vamos ter o Márcio Metatarso, Metaverso, falando sobre isso. Vamos ter o Oswaldo Lobo, vamos ter também a Edmeia Williams, fora os preletores de Belo Horizonte, que vamos convidar Paulo Mazzoni, Jeremias Pereira, pastor Toninho, Cidade Voadora e muito mais. Então, na primeira semana de abril, Segredos do Coração, entrada franca. As reuniões acontecem aqui no templo da Igreja Batista Getsemane, o templo central, templo principal da Igreja Batista Getsemane, tá? E aí você pode e deve participar. Então se prepare aí, porque vai ser muito bom ter a sua presença aqui. Em abril, entrada franca, teremos palestras pela manhã, à tarde oficinas e à noite os cultos para todo o público liberado. Vai ser maravilha. Olha que legal, olha. De 3 a 9 de abril, Segredos do Coração, entrada franca. Agora, o Conselho de Pastores, ele tem sido uma bênção. Por exemplo, o poder das palavras para crianças e adultos. O que acontece? Crianças abençoadas por seus pais têm grande probabilidade de se tornarem pessoas mais abençoadas. Crianças amaldiçoadas, crianças que não são incentivadas, seja pelos professores, pelos padrinhos, pelas madrinhas, e principalmente pelos pais, elas deixam escapar na vida ou se perdem na vida e muitas vezes não sabem nem por quê, deixam passar as oportunidades. Então esse livro, quando ele foi escrito, tinha esse objetivo. Primeiro capítulo nós falamos, crianças, o seu lugar na Bíblia. O que você é hoje como adulto é o resultado do que você foi quando criança. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ele deve andar e mesmo quando ela envelhecer, ela não se desviará deste caminho. Segunda coisa, o papel dos pais como abençoadores é fundamental. Eu sou daquela época que ia sair de casa, mãe, bênção, pai, bênção, vai com Deus, meu filho, Deus te abençoe. Mãe, cheguei, bênção, pai, cheguei. Bênção, Deus abençoe, graças a Deus estamos bem. Era uma troca de bênçãos. Hoje os filhos não fazem mais isso. Então o papel dos pais como abençoadores.
Olha que coisa interessante. Crianças abençoadas por seus pais na Bíblia. Eu poderia citar alguns aqui, algumas crianças que foram abençoadas. Isaac abençoou Jacó. Isso em Gênesis 27, de 27 a 29. Gênesis capítulo 27, versículos 27 a 29. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu. Olha o pai falando para o filho. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e nações te reverenciem. Sê senhor de seus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Porém, maldito que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Isso foi Isaac abençoando a Jacó. É muito importante, então, portanto, você abençoar. Nós vamos também, Jacó abençoou os netos. Quer ver que legal aqui? Olha, assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós, Israel, eu abençoarei, sempre dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim diante do de Manassés. Jacó abençoou seus netos, os filhos de José. Tempos depois, antes de morrer, Jacó reuniu os filhos e os abençoou. Olha outro fato aqui, Jó. E não podemos esquecer que Jó, esse homem, abençoava os seus filhos, levando o nome deles à presença do Senhor. Chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Levantava de madrugada e oferecia sacrifícios, holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu íntimo, em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Jó capítulo 1, verso 5. É muito importante você abençoar seus filhos. É muito importante você também reconhecer o valor do seu esposo, da sua esposa. Um elogio, ele cabe sempre, em qualquer hora. Esse livro vai ajudar você, vai trazer muita luz para coisas negativas na sua vida e também vai espantar muitas trevas em áreas da sua vida. O poder das palavras para crianças e adultos. Vamos orar daqui a pouquinho. Olá, meu nome é Pedro Campos. Eu sou pastor do Ministério Infantil há mais de 18 anos e eu tenho 3 filhos que já estão atingindo a maioridade. Falar sobre família, sobre filhos, eu fico muito à vontade. Essa obra do pastor Jorge Linhares, O Poder das Palavras para Crianças e Adultos, é muito importante. É muito importante para os pais e toda a sua prole. Eu aprendi desde pequeno com os meus pais a importância de trabalhar secularmente. Eu aprendi com os meus pais a importância de estudar. Eu aprendi com meus pais a importância de pedir para eles a bênção. Bênção, pai, bênção, mãe. Isso é muito importante. E meus pais hoje não estão comigo mais, estão lá no céu. Hoje, eu tenho o privilégio de ter o meu pai, e o meu pai na fé é o pastor Jorge Linhares. E desde pequeno, eu aprendi com ele a abençoar as crianças. Nós devemos orar sempre e abençoar as crianças, abençoar os nossos filhos. O que eu mais tenho percebido nos dias de hoje, os pais falam sim para os seus filhos, sempre sim, mas têm dificuldade de falar não. A gente tem que ensinar os nossos filhos a saber o que pode fazer e o que não pode fazer. A gente tem a obrigação de ensinar os nossos filhos a conhecer a Deus. Você sabia que no livro de Deuteronômio diz assim: ensina os seus filhos de uma forma insistente a conhecer a Deus, a conhecer a obra do Senhor, a estar na igreja, a aprender o culto, a aprender o louvor, estar na presença do Senhor Jesus. Então você, pai, tem a importância de abençoar os seus filhos, de estar com eles sempre na igreja. Eu lembro dos meus 3 filhos, o meu mais velho, desde pequeno, ele tinha muitas responsabilidades, porque eu e minha esposa, a gente tinha que sair para trabalhar, e ele cuidava das minhas filhas. Mas desde pequeno, ele tinha muita dificuldade nos estudos,
mas eu sempre orando e abençoando, entendendo ele. E sempre trazendo ele para a igreja. Ele se tornando pré-adolescente, fez o pré-batismo, batizou, sempre buscando a Deus e Deus sempre honrando a vida dele. A gente nunca deixou de orar e abençoar os nossos filhos. Bem, hoje o meu filho, ele atingiu 16 anos, 17 anos, fez uma prova na universidade, fechou a prova, ganhou 100% de bolsa e hoje ele já está na metade do curso. Então, a importância da gente orar e da gente abençoar os nossos filhos. Então, você, pai, abençoe os seus filhos, abençoe a sua família, o seu lar. Por mais que tenha dificuldades e problemas, como todos nós enfrentamos, refreie a sua língua. Não use os seus lábios para amaldiçoar e abençoe. Você vai ver que os seus filhos vai ser uma bênção no seu lar, para a nossa nação e para a igreja aonde você tem congregado. Deus abençoe grandemente a sua vida e agora a gente vai ficar com a oração do pastor Jorge Linhares. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos, ó Pai, estas pessoas que receberam palavras de maldições que estão travando as suas vidas. E a voz do conselho chega até esta casa, esta pessoa, esse ambiente onde ela está, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor está desfazendo todo o mal. E que palavras novas ocupem as palavras malignas que foram ditas e malditas contra este teu servo, pastor, esta tua serva, este filho de pastor, esta esposa de pastor, este grande líder, esse pastor. Então, que em nome de Jesus, a palavra do Senhor, que vem lá de cima, possa prevalecer, quebrando toda a cadeia, toda e qualquer ação maligna contra esta vida preciosa. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Esse livro é para você estudar com a sua liderança. Vai ser muito edificante. Um abraço e até o nosso próximo encontro.